Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Desta vez temos connosco mais um convidado. Este mês é convidados com fartura, que é para já estão enjoados de nos ouvir sozinhos. Então hoje temos a Mariana Oliveira Costa connosco, que teve aqui uma viragem grande na sua vida. E nós achamos que nós gostamos sempre de pessoas que fazem viragens na vida. Se calhar somos nós que andamos a querer fazer viragens na nossa vida. E como é um tema que nos interessa muito, reeducação um bocado, não é? Técnicas que nos ajudam a nós, pais, e aos filhos a crescer melhor. Portanto, vamos passar um bocadinho a palavra Mariana, no sentido de talvez explicar aqui a nós e aos nossos ouvintes o que é isto do coaching para miúdos. Então, bora lá. Antes de mais, obrigada por me receberem e obrigada por esperarem e conseguirmos encaixar aqui agendas. Estava cheia de vontade de estar aqui convosco, mas de facto não estava a ser fácil, portanto, estou super contente de termos conseguido concretizar. Obrigada a nós. Nós também estamos muito contentes. E então explicar-vos um bocadinho. Então, o que é o Kids Coaching ou Coaching Infantil e Parental? Então, basicamente, o método Kids Coaching é um processo que tem um princípio, um meio e um fim, em que nós trabalhamos um determinado assunto de cada uma das vezes e trabalhamos do presente para o futuro, sempre focado em temas comportamentais, ou seja, tudo o que é comportamental nós podemos tentar alterar, ou seja, olhar no sentido em que o meu filho ou eu, digamos assim, tenho este comportamento neste momento, o meu objetivo é ter determinado comportamento no futuro e o que é que eu estou a fazer neste momento e como é que eu posso encontrar, que novas ações posso encontrar para atingir o objetivo. No fundo, há um objetivo concreto que é definido na primeira sessão. No processo parental, que é indicado para, no fundo é feito com pais que têm filhos normalmente entre os 2 e os 6, 7, ou seja, é um processo em que não estou com as crianças, não os vejo, não falo com eles, ou seja, apenas os pais. As crianças participavam também em sessões. Exato, no parental não, ou seja, quando são muito pequeninos não participam, só participam os pais, e vou-vos dizer que para mim é mágico, porque há sempre um bocadinho a tendência no final dos processos dos pais atribuírem parte do sucesso ao processo e a mim como coach, digamos assim. E na verdade, os grandes responsáveis, eu sou uma facilitadora, e os grandes responsáveis são os pais e a criança, não é? Tipo, no caso de estarem envolvidos, mas quando eu tenho um processo parental, os únicos envolvidos são os pais e sou eu. Portanto, as mudanças todas que acontecem de comportamento acontecem através de mudanças de comportamento dos pais ou de ajustes, obviamente, de algumas coisas em casa, digamos assim, mas não há aquela desculpa de não, a Mariana faz milagres, a Mariana é uma fada que trouxe. Não há como, porque são mesmo eles os envolvidos e eu gosto muito desse lado, mas voltando atrás, desculpem, como falo imenso às vezes perco-me. O processo parental, então, é entre os 2 e os 6, 7, só com os pais, e são 5 sessões. No fundo, o normal é só 5 sessões. Só 5 sessões. É super... acaba por ser rápido, mas todo o processo também acaba por ser intenso. Ou seja, nós definimos um objetivo, como estava a dizer, na primeira sessão, e depois em cada uma das sessões trabalhamos temas em concretos. Desculpa interromper-te, que tipo de objetivos? Sei lá, os miúdos fazem muitas O que olhamos é, primeiro percebemos vamos um bocadinho ao esclarecimento dos motivos, o que é que trouxe os pais ao processo e que os preocupa. Ou seja, imagina, o meu filho faz muitas birras, o meu filho tem dificuldade em cumprir tipo, as rotinas e as tarefas de casa, a desorganização, a dificuldade de, sei lá, tipo, agora tenho alguns miúdos que têm imensa dificuldade com os trabalhos de casa, é um tema difícil, portanto, como é que conseguimos que passem a fazer tornar o processo mais fácil, o processo mais leve, digamos assim, não é? Sei lá, falta de empatia, relações entre irmãos, pronto, e nós vamos olhar para os motivos que os trazem, tentar, no fundo, focar apenas num, mas o que acontece naturalmente é que quando tu resolves um tema em concreto, normalmente depois
vêm muitas melhorias agregadas, porque significa que tu gastaste muita coisa no sistema familiar e, portanto, acaba por trazer outros resultados. Imagina, muitas vezes o tema são as explosões. E de repente um miúdo que comia pessimamente e que tinha imensa dificuldade ou de estar o tempo inteiro sentado à mesa ou de comer bem ou o que quer que seja, tem impacto nesse sentido. Ou seja, as coisas acabam por também surgir agregadas umas de acordo com... Pois, exato. Portanto, o objetivo então, no fundo, é tu olhares para os motivos, não é? Que trouxe os pais ao processo e tentar... Eu costumo dizer que eu gosto da ideia de, olhem, se vocês pudessem tirar uma fotografia ou filmar alguma coisa no final do processo, o que é que ia estar a acontecer? E, portanto, acaba por ser onde me trazem os sonhos todos. Aí, se eu pudesse agora, eu, está bem, então bora olhar. Isto é alcançável porque o objetivo é SMART. Então ele tem que ser específico, tem que ser mensurável, nós temos que conseguir, de facto, olhar e perceber isto foi atingido, isto foi atingido, isto foi atingido, e, portanto... Temos que ver o progresso. Exatamente, tem que ser alcançável, ou seja, eu posso querer que o meu filho tenha 5 a tudo, mas isso é alcançável, depende só dele, não depende, é viável, tipo, ou seja, olhar e pôr uma expectativa realista. Gerir expectativas, pois. Exatamente, e mesmo no tema das birras, por exemplo, é olhar e perceber, ok, olha, o meu filho tem explosões emocionais gigantes todos os dias, pelo menos uma de manhã e à noite, ok, então o que é a tua expectativa? É ter uma vez por semana, é ter dia sim, dia não, é ter uma vez por mês e perceber se aquilo é alcançável. Ou seja, e quando eu digo a parte de ser concreta é como é que são as explosões agora e como é que elas vão ser. Ok, neste momento, as explosões era porque ele se atirava para o chão, porque apertava as bochechas, porque precisava, ou seja, o que é que está a acontecer e como é que vai ser? Ele vai só chorar, ele vai só gritar, o que é que vai estar a acontecer? E vamos concretizar para depois conseguirmos mesmo avaliar se aconteceu ou não, ou seja, se houvesse evolução ou não. Pronto, depois tem que ser relevante. Porquê é que os pais querem alcançar aquele objetivo, não é? Estou a falar sempre agora na parte parental, mas porquê é que querem? Porquê é que é importante para eles? Porque precisam que a casa fique mais leve, porque querem mais paz, porque querem uma harmonia diferente, porque sentem que... O que é que estão à procura? Ou seja, no final de tudo, o que é que eles pretendem alcançar? Para além de, obviamente... que a criança esteja mais feliz, um bocadinho natural, que a relação seja melhor, pronto. E depois tem que haver um determinado período, ou seja, um tempo em que é possível alcançar, ou seja, até quando é que isto vai acontecer? E pode ser um objetivo que é proposto durante o processo, ou pode ser a longo prazo, acham que só é alcançável, imagina, até ao início das aulas ou ao próximo ano letivo, está tudo certo. A minha experiência é quase sempre atingido durante o processo e muitas vezes antes da última sessão, ou seja, tenho variedíssimos processos em que de repente tu chegas e estás na terceira sessão e tens 90% do objetivo atingido e que seria algo que era impensável, mas o que acontece é que na verdade quando fazemos o processo e já vos explico um bocadinho das outras sessões, os pais entregam-se de alma e coração, pois porque querem mesmo, passa a ser quase uma causa mesmo, que querem mesmo, e entregam-se e fazem muitas, ou seja, quando digo que fazem muitas coisas olham e avaliam muitas coisas e olham para dentro do sistema familiar, que é isso que tento fazer através de boas perguntas também, e avaliam o que é que são as prioridades e definem ações que vão aplicar até à sessão seguinte que os vão ajudar a atingir o objetivo, e são ações que são propostas por eles, ou seja, podemos falar de determinados temas e eu tomar notas e chegar ao fim e perguntar, olha, este tema que tínhamos falado é importante para vocês pôr em prática, gostavam de tentar, gostavam de ajustar, mas em geral são eles que dizem, eu não vou aparecer com um plano tipo terapeuta do sono, às 9 vai fazer isto, ao meio-dia tenho que almoçar, ao meio-dia e meia tem uma cesta, não, é 100% adaptado a cada uma das famílias e portanto são eles que me vão dizer aquilo que acham que os vai ajudar a chegar até ao objetivo. Não há assim uma fórmula mágica, obviamente há. Pois, encontras-te com eles onde eles estão, um bocado também, não é? Exatamente. Porque as pessoas também têm níveis diferentes, têm níveis, maneiras de estar diferentes. Não é? Tipo, consciência diferentes, e muitas vezes é giro que isso. É preciso alinhar pai e mãe. Porque são pessoas distintas, com educações diferentes, com formas de estar diferentes, com objetivos diferentes, com expectativas diferentes. E isto também acaba por ser um espaço seguro para alinhar. Nem sempre reservamos, não é? Tempo para conversar um bocadinho o que é que cada um espera, quais são as expectativas, o que é que eu espero, o que é que tu esperas. Sim, é agora tenho um processo parental muito chique. Tenho várias pessoas que moram fora de Portugal que me procuram
e eu começo a achar que está associado ao facto de estarem fora e terem pouco apoio. E, portanto, há pouco tempo para respirar, não é? E, portanto, tudo o que é intenso torna ainda mais intenso e ainda mais desafiante. Pois é, desafiante, exato. E então agora tenho um processo que é um pai alemão e uma mãe portuguesa, e então aqui ainda temos a diferença cultural dos dois, para além de tudo o resto. E teve resultados incríveis, está a ser. Eu hoje tenho a última sessão com eles e estou super entusiasmada, porque de facto o caminho que fizeram foi extraordinário e é um privilégio para mim poder fazer parte destas transformações, não é? Desta de alguma forma, harmonização familiar, não é? Que é o que nós conseguimos no final, é espetacular. E muitas vezes digo que isto nem devia ser chamado de trabalho, porque é mesmo um prazer. Mas, a certa altura, eles diziam que uma coisa que iam ter que fazer era manter o espaço que está reservado para as nossas sessões, para eles. Ou seja, vão marcar aquilo como se fosse uma reunião de trabalho, para poderem continuar, porque, de facto, enquanto estamos juntos nestas 5 semanas, no caso do processo parental, no fundo está tudo com a genica toda e com a energia toda, e muitas vezes depois, quando terminamos, às vezes esmorece um bocadinho, não é? E isso acaba por ser é algo importante para conseguirem continuar a conversar e fazer o acompanhamento, e como é que correu a semana e o que é que houve, e ok, as crises e as birras melhoraram imenso, ótimo, mas porquê que será que melhoraram? Foi porque eles conseguiram ter mais tempo em exclusivo, foi porque eles anteciparam, foi porque falaram positivamente, foi pela valorização que fizeram, das evoluções que viram. O que é que será que contribuiu para isso, não é? Olhar para aquilo que se propuseram a fazer e que impacto é que teve também no giro isso. Eu acho que essa coisa que desculpa, Isabel, estava só a pensar o tempo que a pessoa reserva para falar sobre as coisas. Acho que é das coisas mais impactantes na vida, mesmo quando fazes terapia, o que quer que seja, qualquer tipo de ajuda que tu procuras. Na realidade, o que tu estás a fazer é reservar uma hora para estar só a falar daquele assunto. E isso nem sempre nós conseguimos gerir na nossa vida caótica com tanta coisa para fazer. É verdade. Mas investir no sítio certo, não é? Pois. É verdade. E depois conseguires gerir. Eu costumo dizer que acho que devia haver quase um dever de sentar entre... ou seja, entre todos, de repente, nós pais, e nós mães então somos craques nisso, não é? A pôr todos os outros à nossa frente, não é? E eu adoro aquele exemplo da máscara de oxigénio, que enquanto mãe preciso muitas vezes pensar nisto, porque dou muito aos outros e sou super cuidadora, e na minha família então muito, muito mesmo, mas de poder... se o avião estiver a cair, de facto, não é? Tu tens que pôr a máscara em primeiro lugar a ti, para depois poderes ajudar os teus filhos. Os outros, pois. E portanto, no caos do dia, estamos ali na roda do rato, normalmente, sem ter esta disponibilidade, mas como é que podemos fazer para ter uma hora para conversar? Será que é depois de deitar os miúdos? Será que é uma vez por mês que seja? O que é viável e alcançável para nós, para conseguirmos poder trabalhar e evoluir também enquanto família, digamos assim? Mas explicar-vos um bocadinho então sobre o resto destas sessões, das ferramentas que utilizamos. Então, na primeira sessão é definido o objetivo, e em que explico como é que tudo funciona, crio um grupo de WhatsApp. Perguntar isso, que era em relação da primeira sessão, para fazeres um diagnóstico do quais são as ferramentas mais necessárias para ativar naquela família. Sabes que é um processo de tempo. Não, imagina. É verdade. Sabes muito mais do que uma sessão. Imagina, a primeira coisa que eu faço sempre eu faço uma filtragem ao telefone, ou seja, tenho quase como se fosse uma sessão zero com os pais que mostram interesse. Porquê? Porque sou muito responsável, é um dos meus valores, e levo aqui com muita seriedade o tema de o que é viável para um processo de coaching e o que é que não é, e tem que ser entregue a outro tipo de profissional de saúde. Ou seja, o coach não trata, não faz diagnóstico, não tem absolutamente nada a ver com o foro psicológico e psiquiátrico, não vai aos traumas, não vai ao passado, ou seja, há muitas, muitas coisas que não são para os coaches, e isto é mesmo importante, e para mim é a base, e portanto não passo para nenhum processo, ou seja, não me comprometo com nenhum processo sem ouvir o que preocupa os pais, sem perceber quais são os desafios, e para entender se
é para mim e se eu posso eventualmente ajudar ou se tenho que entregar a quem de direito. E já aconteceu variadíssimas vezes, como vocês podem imaginar, ter pais desesperados que vêm ter comigo e que eu digo, olhem, adoraria poder ajudar, mas tenho estes profissionais de saúde, psiquiatras, psicólogos, que podem seguir com o processo e eu não posso mesmo. E isto para mim é o ponto base. Portanto, tenho esta primeira sessão zero, se quiserem, que logo ao telefone demora 1 hora e tal, sempre. Portanto, acabo sempre por ter esse lado. E depois, obviamente, depois repito tudo e gosto de conversar na primeira sessão outra vez em relação a este assunto. Portanto, isto é a minha base e consigo logo filtrar e perceber. Há um tema aqui que é, muitas vezes eu tenho pessoas que vêm ter comigo que já estão a ser acompanhadas por psicólogo ou por psiquiatra ou o que quer que seja e que nós podemos trabalhar em conjunto, ou seja, o psicólogo podem trabalhar em conjunto para potencializar resultados, porque no fundo as ferramentas que eu utilizo são diferentes no fundo de como funciona um processo dessas áreas, digamos assim. Pronto. Agora, jamais, em caso de mínima dúvida, eu avanço com o processo. Pronto. Portanto, isto é um tema. E, mesmo ao longo do processo, em algum momento eu ficar com a mínima pulga atrás da orelha, no fundo travo e encaminho para quem de direito novamente. Portanto, isto é a base para eu começar. Pois, porque a ideia é sempre do presente para o futuro, ou seja, ferramentas para a frente e não focar no que foi para trás. Certo. O que é para trás é importante tratar, toda a gente sabe e todos temos questões para resolver. No entanto, o que tu fazes é sempre dar ferramentas daqui para a frente e não para trás. Pois. E no fundo, imagina, eu não vou ao tema de se, sei lá, vou dar um exemplo. Se a mãe teve uma gravidez de risco no segundo filho e se ficou deitada durante 9 meses e se isso pode ter causado trauma ao outro filho, isso é por isso, ou seja, eu não vou ao passado, eu vou olhar e perceber, ok, o comportamento neste momento é este e podemos trabalhá-lo para tentar ajustar, digamos assim, ou seja, e uma coisa que também em sessão muitas vezes aplico os miúdos, que é um comportamento é algo que tu consegues alterar, não é? Aquilo que tu és, não. Daí também depois para os rótulos e tudo o resto é importantíssimo. Tipo, no fundo, tu não és preguiçoso, tu estás a ter comportamentos preguiçosos, não é? E, portanto, isso permite-te alterar aquilo que as crenças, não é? É, todas as crenças, todas as coisas que tu tens. E por isso, no fundo, o comportamento é algo que é possível de alterar. Aquilo que tu és não é possível, não é? Tipo, tem a ver contigo, é aquilo que tu és, são as tuas características, pronto. E, portanto, é mesmo o que é comportamental e olhar e focar do presente, isto está a acontecer e eu estou a agir desta forma e eu gostava que fosse desta forma e o que é que eu posso mudar para poder alterar isso. Lá. Pronto, em termos de estrutura então de sessão, ou seja, todas as sessões têm um momento de acompanhamento, que na primeira sessão é o esclarecimento dos motivos, o que é que os trouxe ao processo, digamos assim, e que no fundo me vai ajudar a construir o objetivo com a família. A seguir tenho sempre uma aplicação de uma ferramenta, na primeira é a construção do objetivo, já vos falo das outras que aplicamos nos outros momentos, ou falar de um determinado tema. Depois há sempre uma parte de aprendizagens, o porquê que foi bom, o que é que eles descobriram com esta sessão, o que é que os marcou mais, o que é que levam dali, porquê é que foi importante termos estado juntos, e por fim a definição de novas ações. E estas novas ações também são o que vai potencializar os resultados, ou seja, ninguém sai da ação a dizer foi ótimo, adorei e até para a semana. Não. Então, e agora, depois de tudo o que descobriste, o que é que tu vais fazer que te vai ajudar a atingir o objetivo? E não tem que ser uma mudança, vou-me despedir e vou ficar agora ao tempo inteiro com os meus filhos. Não, às vezes as mudanças mais significativas são as mais pequeninas, ou seja, são ações simples que vão, de facto, ajudar-nos a levar àquilo que nós gostávamos. Eu gosto do exemplo e costumo dar quase como as peças de dominó, que tu podes pôr todas direitinhas e às vezes basta um piparote que se tu tiver direitinho aquilo vai tudo escaidinho desencadeia, pois, até conseguir, não é? E, portanto, é mais nesse sentido. E isto depois também é aplicado às crianças. Pronto, portanto... É um bocado aquela questão da qualidade versus quantidade de tempo, não é? Porque tu até podes estar imenso tempo e ter imensa disponibilidade, mas não ter capacidade para dar, de facto, atenção e estar presente,
e podes ter pouco tempo, mas o pouco tempo que tens, tu estás presente e estás consciente e aproveitas da melhor forma, não é? Toda a razão. O que dizes faz toda a diferença. Às vezes, tipo, imagina, falamos muito em termos de os momentos exclusivos, conseguimos estar com cada filho, o que é viável, o que não é, isso ajuda sempre a melhorar a conexão, não é? Tipo, entre pais e filhos, e muitas vezes a cooperação depois em tudo o resto também vem desta conexão, portanto, não é? Obviamente vem também de uma boa comunicação, de uma boa abordagem, de envolver as crianças e tudo o resto, mas este bocadinho, às vezes basta 10 minutos e ir dar a volta ao quarteirão e conversar. Não precisa de ser uma coisa mirabolante. Olha, vou-te contar aqui um exemplo. Tive uma vez uma criança de um processo infantil que eu perguntava, então, o que é que gostavas de fazer? Se o teu programa de sonho, se pudesses fazer com o teu pai, o que era o que tu escolhias? Podes escolher qualquer coisa no mundo. São sempre coisas simples. Ele mais gostava de fazer era ir buscar dinheiro ao milheiro dele, ir com o pai ao continente, escolher 2 coisas que ele comprava com o dinheiro dele. Na cabeça do pai, que estava a imaginar ir ao Dino Park e fazer não sei o quê, coisa mais básica do mundo. Portanto, quando falo de envolver as crianças, é não tomarmos nós estas decisões por eles, não é? Tipo, se calhar perguntar. E quando perguntamos, na maioria das vezes, nós somos surpreendidos. Há aqui três das bases do método. Sem julgamento, não é? Porque era isso que eu ia dizer. 3 das bases do método são o não julgamento, ou seja, tu podes entrar mesmo isento, não só eu, enquanto coach, não é? Porque se eu entrar ali e achar que isto é porque a mãe trabalha muito, isto é porque o pai é autoritário. Sim, que é um papel difícil também. Pois. Mas tu treinas e eu vou dizer uma coisa, estou uma máquina, acho que até já estou com uma distância, tipo, nem sei, já levo isto para a minha vida pessoal a um nível... Mas isso é bom, eu acho que isso é bom. Apesar de dizer sempre que toda a gente julga, nem que seja os que dizem que não julgam, julgam os que julgam, portanto... mas em geral é poder entrar nisto, e mesmo com os nossos filhos, e passo imenso isto aos pais, que é, se tu achas que sabes a melhor coisa para ele, sabes porque é que ele está a chorar, está a fazer a birra, e não te pões no papel de perguntar o que é que aconteceu? O que é que aconteceu agora? E sabe, vais chegar lá com as ideias todas pré-concebidas, não vais conseguir ajudá-lo. Portanto, é poder estar neste lugar de isenção, sem julgar, e ouvir genuinamente. E às ouvir vezes mesmo, pois. Percebes? Aquela escuta ativa. Ouvir de verdade, com o intuito de compreender, para depois então poder ajudar e levá-los a um caminho de solução, focar para a solução. Ter um bocadinho de compaixão, não é? Compaixão. Também aquela empatia, não é? De te colocar no lugar dos outros, de calçar os sapatos dos outros. Às vezes falo disto com os pais, que é até para fazerem em casa e em família. Se eu quiser calçar os sapatos da minha filha Vera, bem, vai ser impossível, porque ela calça o 27 e o 37, não é? Se calhar se eu calçar os do meu filho Martim já é mais fácil, porque ele já está no 33. Se eu quiser calçar os do meu marido, eu vou cair e vou tropeçar, porque ele calça o 44, não é? Portanto, quando tu te pões neste papel, e até quando traz aos miúdos, tenta lá calçar os sapatos da tua irmã. Uma imagem visual mesmo, não é? Pois, quando pões isto na prática, também é muito mais fácil conseguires compreender o lugar do outro, não é? E ter uma disponibilidade para compreender. Portanto, desculpem, uma das bases, ou um dos princípios, não julgamento. O segundo é não sugestão, que é tentar... Isso é uma tendência muito grande. Não, olha, faz-me fazer era... Exatamente, resolver pelas pessoas. Ou seja, mesmo eu, obviamente eu trago informações, trago tipo ferramentas, trago uma série de coisas, mas eu não venho com um plano feito, porque as famílias são todas diferentes, os filhos são todos diferentes, vocês têm vários filhos e, portanto, certamente percebem, no meu caso, os meus filhos podiam nem ser irmãos, tipo, eles são tão diferentes que podiam nem ser irmãos, e nunca apanhei ninguém que tivesse 2 filhos iguais. Nenhuma família não existe, não é? Portanto, não adianta, o que funcionou com um, não funciona com o outro. E sim, nós temos que nos ajustar e temos que adaptar aquilo que achávamos que sabíamos, que era óbvio para um, para os outros. Portanto, isso foi uma das coisas que eu engoli, aqueles nunca que eu engoli esse claríssimo, tipo, direto, porque, na verdade... É difícil, é difícil. Para os filhos que temos que nos ajustar. Se calhar temos uns super sensíveis, se calhar temos outros muito mais desafiantes, se calhar temos outros
que temos que levar tudo na brincadeira, se calhar outros temos que ser mais profundos, se calhar uns temos que desconstruir, outros temos que... Ou seja, somos diferentes, não é? Temos que também ter a capacidade de nos adaptar àquilo que vem aqui das necessidades deles. Pronto, portanto, a não sugestão, sendo que, obviamente, quando eles são pequeninos, eles podem precisar de sugestões. Uma das coisas que estimulamos muito é e que eu falo imenso, que é de fazê-los. Um dos truques que eu acho que é muito importante, ou seja, que é muito diferenciador, é quando tu consegues fazer a criança pensar, sentir e agir. Ou seja, o que é que está a acontecer? O que é que tu pensaste naquele momento em que tiveste aquela reação? O que é que estavas a pensar? O que é que tu esperavas alcançar? Ok, então e como é que te sentiste quando reagiste assim? Como é que te sentiste quando viste o teu irmão a reagir de determinada maneira? Ou como é que tu te sentirias se aquilo fosse contigo? Ou seja, pensar, sentir, para depois os conseguirmos, no fundo, levar a de que forma é que tu gostavas de agir no futuro. E aqui sim, à medida, isto é um treino, obviamente, e ao princípio se calhar eles não te dizem nada, porque nem estão habituados a ser ouvidos, portanto, se calhar ao princípio vão só achar quem és tu, o que é que fizeste à minha mãe, mas... Estava a ouvir, estava a achar muita piada, porque fiz um exercício desse género com a Mariana no outro dia, e que o João tinha posto de castigo, porque ela tinha-se portado muito mal, e depois ela estava infelicíssima na cama, no quarto, e que queria ir jantar, e que o pai disse para ela ir para a cama, e eu dei-lhe um diário dela, dei-lhe uma caneta, disse, Mariana, respira, e agora escreve aqui, olha, vou-te escrever as perguntas. O que é que aconteceu, o que é que sentiste, e o que é que poderias ter feito diferente, e o que é que ias sentir? E o que ela escreveu foi: o pai é mau, triste, nada. Mas imagina, mas isso vai funcionar melhor se tu conseguires em conversa. É porque isso. tu vais conseguir desconstruir Mas aquilo eu que ela... não tinha as outras três para gerir, portanto eu deixei a Não, combinado. imagina, eu tenho dois e às vezes chave Deus, imagina, és uma heroína para mim. Tipo, Mas para entras dizer na categoria de heroínas. que da receita à aplicação existe realmente esse trabalho Claro que que sim, se claro faz que sim. necessário, não é? E isto é trabalhado, ou seja, tu se calhar, olha, vou-te dar aqui um exemplo que aconteceu comigo, e às vezes até trago aos pais. Estava, a minha filha Vera é mais desafiante, hoje em dia é uma criança, mais desafiante, mas hoje em dia é uma criança mesmo diferente, porque eu consegui, com todo o trabalho que fiz e com todas as ferramentas que tenho e com tudo o que aplico, consigo mesmo levá-la até um lugar diferente e tenho mesmo orgulho porque ela é mesmo uma miúda diferente hoje em dia. Obviamente com todos os desafios que existem, mas é incomparável, dia e noite. E o ano passado, olha, faz agora, amanhã é um ano, estou-me a lembrar, foi no dia de anos do meu marido, estamos a passar férias em Montemor, numa casa, e de repente estamos longe, relativamente, bastante longe até, e ouvimos um chapadão, mas um chapadão que vocês nem imaginam. E o meu marido ia tendo um ataque de coração e disse, eu vou lá. E eu, não, calma, deixa-me tentar ser eu a gerir, ok? Estou mais calma. E antes de me passar da cabeça, que se calhar seria o que eu faria antigamente, cheguei e perguntei, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu, Vera? Tipo, eu gostava de perceber o que é que aconteceu. E ela virou-se, nós estávamos aqui todos a brincar, e então estavam os meus sobrinhos e os meus dois filhos, não é? E o Mano e a minha sobrinha estávamos a correr atrás deles, eles eram os reis da brincadeira. Então, nós tínhamos de estar sempre a correr atrás deles, só que eles são mais crescidos e nós não conseguíamos apanhá-los. Portanto, estávamos aqui, desde que viemos para aqui, coitados, para há 20 anos, a tentar correr atrás deles e nunca conseguimos. E eu pensei assim, então eu agora vou-lhe dar um chapadão e ele vai ter que parar. E então a seguir ia lá apanhar. Pronto. E eu, ok, disse, Vera, olha, eu entendo, percebo, foi isso que tu pensaste, mas sabes que na nossa família, nas regras da nossa família e nos acordos da nossa família não se bate. Ninguém bate aqui uns aos outros. E ela, e portanto, a minha pergunta é, quando fizeste isto, tipo, isto foi o que tu pensaste, o que é que tu sentiste? Bem, senti-me um bocado mal, porque eu percebi que alguém se vinha a zangar comigo, não é? E portanto, eu senti mal. E eu, também, o que é que sentiste quando viste que o Mano de repente ficou a chorar e que ele se magoou mesmo? Eu também fiquei um bocado triste, eu não queria magoar, só queria que ele parasse. Eu, pronto, então o que é que tu achas que da próxima vez podes fazer para que a coisa não volte a acontecer? O que é que vocês podem fazer? E então, primeira coisa é, se isto estiver a acontecer há muito tempo, em vez de correr à volta deles, vou correr chamar um adulto. Os adultos resolvem. Adoro aquela princesa. O adulto. Os adultos resolvem. E eu, então, mas há mais alguma coisa? Isso era para resolver, para não teres que lhe bater. Mas o que é que poderia evitar que a situação chegasse até aqui? O que é que vocês poderiam fazer? E ela,
Já sei, mãe, podíamos fazer regras da brincadeira. Nós punhamos tipo um despertador e tínhamos 5 minutos cada um para apanhar, ou para ser rei da brincadeira. E quando chegar ao fim desses minutos, têm que ser outros. Olha, uma ótima solução. Então, achas que vais ser capaz de fazer isto da próxima vez? Vou. Então, e agora como é que nós vamos resolver? Porque agora projetar isto para a consequência, não é? Isto aconteceu, magoaste o mano. O que é que tu podes agora fazer para resolver isto? Vou perguntar se ele está bem e vou-lhe perguntar se ele quer uma placa de gelo. E eu, ótimo, vai lá. Pronto, foi lá. Ele estava furioso, está bem, mas olha, eu agora já não posso fazer, já te bati, queres a placa de gelo? E eu, super prática, ele, vai lá buscar a placa de gelo, trouxe a placa de gelo, depois, pronto, e resolvemos. E isto, no fundo, leva-os a pensar, sentir e agir, a projetar para isto. Mas no início, imagina, eu aplico isto com ela há algum tempo, não é? Portanto, ela já consegue fazer, ela sabe que é ouvida, ela consegue... Até porque ela é pequenina, porque ela é pequena. Ela vai fazer 5 anos, mas atenção, isto é trabalhado. E eu conseguia fazer isto, como viste, o ano passado com 4, e se calhar já conseguia fazer um bocadinho antes também. A questão é... Mas eu acho que é uma coisa super gira, é que nós achamos que os miúdos não pensam tanto como eles pensam na realidade. Isto de, se nós lhes permitirmos, nós pusermos um bocadinho do lado deles, então, mas o que é que tu achaste? Então, e que sugestões é que tu tens? É muito engraçado ver a quantidade de informação que vai naquela cabeça e que às vezes até são sugestões bastante válidas e interessantes. Mas como nós partimos sempre do princípio que nós sabemos, nós resolvemos, nós fazemos, nós não sei o quê, nem paramos para ouvir o que é que... Tens toda a razão. E às vezes é só ouvir, ou seja, eu acho que é super importante haver limites, acho que devem haver regras, é mesmo importante, não é? Porque isso acaba por ser um bocadinho o que te dá, também lhes dá segurança. E portanto, acho que é importante, mas podes ter tudo isto com amor e podem ser feitas com imenso respeito, com imensa empatia, envolvendo. E portanto, na verdade... Sim, isso que tu estás a dizer, pode ser feito com amor, é muito engraçado. Eu vou dizer só um exemplo. O meu filho mais velho tem 14 anos e tem-se portado muito mal na escola, muito mal. Pronto, eu compreendo que eu era igualmente péssima ou pior, mas não posso permitir que também que assim seja, não é? E tento sempre dizer-lhe isso, Pedro, tens que te pôr um bocado no lugar dos teus professores, vão todos os dias fazer o trabalho, eles têm todos os dias um miúdo que está a perturbar a aula toda, o tempo todo, é impossível fazerem aquilo com gosto, é difícil, não sei o que mais, pronto. Enfim, têm sido vezes atrás de vezes e faltas disciplinares atrás de faltas disciplinares e enfim, pronto, porque ele simplesmente não lhe apetece, não é aquilo que ele está para ali virado, porque ele só gosta do vôlei e das coisas dele e para isso ele é super organizado e super certo e blá blá blá. Mas pronto, e então agora chegou uma altura em que vai haver um torneio de vôlei, que é tipo um campo de férias de vôlei, que é especial e não sei o que mais, mas que envolve um certo esforço da nossa parte e eu acho que isto tinha que acontecer como mérito. E nós dissemos-lhe, olha Pedro, este ano não vais, porque o teu comportamento, apesar de nós termos falado muito contigo e tu às vezes fazes um esforço, mas depois não é um esforço assim tão sério e tão consistente, então como tu também não fazes um esforço, agora nós achamos que também não podes ser presenteado, não é? Uma vez que não houve esse esforço. Bem, ele chorou e depois dizia, pronto, eu percebo, eu estou triste porque não vou, mas eu percebo, porque se eu fosse o pai e a mãe também se calhar fazia a mesma coisa, e eu acho esta conversa, mesmo quando dás castigos, que são castigos duros, no caso dele é difícil porque ele queria muito ir, mas mesmo quando eles entendem que realmente podia ter sido um bocadinho mais responsável, mas não foi, podia ter feito um bocadinho mais esforço, mas não teve para isso, e se calhar para a próxima já vai fazer. Certo. E era o que eu lhe dizia, a mim custa-me não te deixar ir, a mim e ao teu pai, aos dois, mas acho que também não está justo nós estarmos sempre a fazer um esforço para te fazer tudo o que tu queres e tu também não fazes esforço nenhum. E eu acho engraçada esta conversa. Esta conversa é muito gira. Com isso, com amor. A primeira é teres este amor. Segundo, é eles saberem que podem conversar contigo. E que tu podes mudar de opinião. Eu ouço imenso os meus filhos. E tenho imensas vezes que eu mudo de opinião e digo, olha, tens razão. Tens toda a razão, eu nem pensei nisso. O meu filho Martim, na passagem de ano, fez-me toda uma cena, tipo, uma conversa fiada, porque eu queria que ele passasse o ano vestido de pijama. Porque queria que ele à meia-noite e um quarto estivesse na cama, porque era tarde. E ele dizia, mãe, não é justo, mãe, eu quero conversar consigo sobre isso, mãe. Desculpe lá, vem, avisa cá a casa. A mãe, se fosse a casa da vovó ver a passagem de ano, queria estar de pijama. Não queria, portanto, mãe, olha, eu entendo isso, mas vamos combinar uma coisa. A que horas é que a mãe quer que eu esteja na cama? Meia-noite e um quarto, tudo bem. Então, 5 minutos antes da meia-noite e um quarto, à meia-noite e 10, diz-me, Martim, vais vestir o pijama. Se eu à meia-noite e um quarto não estiver da cama, da próxima vez
A mãe diz: Eu visto o pijama, exato. se eu tiver de pijama, está ótimo. E eu cheguei ao fim e disse: olha, tens razão, tens toda a razão, tudo bem, leva a É taça. gira. Isso é possível. Agora, já houve 30 mil outras vezes, sei lá, eu sou uma freak com tecnologia. Oh mãe, mas a PlayStation, mas eu digo: Martim, não é negociável. Em nossa Eu casa, também, o que a sim. tecnologia faz às pessoas? Separa as pessoas. Nós Zombies. é isso. Não queremos, tipo, está tudo bem, vai chegar a uma altura em que eu não vou conseguir evitar. Até lá, Vais. gostasses, eu entendo, juro que eu percebo, e até às vezes preocupa-me que isto pode criar ali barreiras entre os outros, mas não vai ser por aí. Olha, o tempo que ias dedicar a isso, vamos estar a fazer projetos, vamos estar a conversar, vamos ter tempo em família do melhor, não há lugar para isso, e não há mesmo, Também percebes? acho isso. Não quer dizer que eu tenha que ceder em tudo, ou seja, Sim, não tem que ser sim. permissiva, mas Isso. também, não é? Também há um lugar, também se confunde imenso, tipo a autoridade com ser autoritário. Eu sou autoridade na Sim. minha casa e não tenho que bom ser ponto. autoritária. Não Isso é preciso muito dizer porque eu engraçado. disse. Posso só perder tempo a explicar para eles compreenderem. E há N Sim. vezes que o Zé Mãe tem razão, mãe, desculpa, nem percebi. E nós também temos de ter um bocadinho de humildade, não é? Porque muitas vezes eu digo isto, de género, eu estou a ser mãe pela primeira vez. Eu verdade. acho que sei as coisas, mas na É realidade se calhar não sei assim tudo, pronto. É É verdade. porque eu também nunca me ensinaram, eu nunca aprendi, verdade. eu estou a ser É pela verdade. primeira vez. Portanto, eu estou a fazer o melhor que eu sei e se calhar não é o melhor que eu sei. Se vocês me dizem, oh mãe, isto não estou a concordar com isto, porque aquilo, com outro, eu também fico a pensar nisso. E muitas vezes acontece isso, de género, olha, realmente, pronto, podia fazer de forma diferente, ok. Mas tem que haver esta conversa dos dois lados, não é? Porque eles assumem que nós, como somos pais, sabemos tudo e que temos a certeza do que estamos a fazer, mas nós não temos. Eu digo imensas vezes, olha, eu estou a aprender a ser mãe contigo. É isso. Que bom que tu vais à frente e que me ensinas, mas e tenho a capacidade de pedir desculpa. Isto é um bocado dúbio. Há muitos dias que não podes pedir desculpa, vais perder a autoridade. Não acho nada. Ai, não acho nada, eu também acho nada. Peço tantas vezes desculpa e Também. no fundo acho que isto só mostra que errar faz parte, não é? Que ninguém é perfeito, que não temos de ser perfeitos, mas que reconhecer o erro é maravilhoso, é um exemplo incrível. E é um portanto, exemplo que estás a passar, exato. não é? É tipo, estou a passar, olha, desculpa, estava cansada. Tipo, Como é que tu queres que eles peçam desculpa aos irmãos e aos amigos e aos não sei o quê, se tu não fazes isso? tu não fazes, não é? Portanto, Sim, isso esta não... capacidade de pedir desculpa é espetacular e gostava só de tocar aqui num tema que tu falaste. Defendo muito também, e já fui a mãe que castigou, a mãe que ralhou, a mãe que gritou. Ainda faço algumas vezes, porque nenhum pai é perfeito, e vou dizer que as crianças não precisam de pais perfeitos, precisam de pais conectados e que querem fazer diferente e melhor. Nós não estamos aqui para ser perfeitos, vamos errar. Se calhar vamos traumatizar todos os nossos filhos, sim, se calhar, mas o objetivo aqui, como diz a Maia, aquela brasileira espetacular, é reduzir danos. Portanto, se pudermos ir melhorando, melhor, está perfeito. Pronto. E dizer-te que uma das coisas que passo também aos pais e que gosto de lhes dizer é a diferença que eu acho que se confunde muito entre castigo e consequência. Ou seja, nós conseguimos compreender algo que está relacionado com a nossa ação. Ou seja, a minha filha Vera fazia 1000 disparates que eu me passava da cabeça e eu só dizia, acabou, não vais comer gelado, acabou, não sei o quê. Adiantava bola, não adiantava nada. Quando tu dás uma consequência direta àquilo que eles fazem, eles conseguem compreender. Se tu me disseres que ele não vai ao vôlei porque ele teve más notas e vai ter que ficar a estudar, é uma consequência direta. Porque ele vai ter que ficar a recuperar aquilo que ele podia fazer nas férias, não é? A ter que compensar aquilo que ele não fez. Agora, não estou a julgar minimamente, estou só aqui a querer dar um exemplo muito concreto. Imagina, Vera, uma das asneiras que fazia mesmo claramente porque me tirava do sério, molhava a casa de banho toda de propósito. E eu passava-me, acabou, não vês televisão, acabou, hoje não há história, eu não sei o quê. E cheguei e foi, ok, olha, molhaste, está ótimo, está aqui o pano, porque a esfregona é mais difícil para limpar, está aqui o pano, vais limpar. E eu achei que ela se ia tirar para o chão e nunca na vida ia limpar. E ela disse, eu não vou limpar. Eu disse, não queres limpar agora, está tudo bem. O pano está aqui, a água vai continuar no chão, não vai evaporar, portanto, quando estiveres preparada, eu estou aqui contigo, até te posso ajudar, mas vais ser tu a limpar. E, a partir desse momento, ela nunca mais molhou. Aliás, ela convidou um amigo para ir lá à casa depois, e tomaram banho juntos e molharam tudo, e ela... Meu Deus, vamos ter que limpar isto juntos. Eu só me ria a pensar, meu Deus, eles vão achar que eu sou uma nazi. Mas, e de repente, quando tens consequências para as tuas ações, tu vais perceber o peso, a responsabilidade daquilo que fazes também de alguma forma. Ou seja, demorei a ir para o banho. Então, se calhar, se achavas que ias brincar antes do jantar, vais-te perder o tempo que tinhas para brincar antes do jantar. Não é porque é um castigo, é porque o teu tempo é o mesmo e tu usaste o tempo que tinhas a negociar e ir para o banho. Portanto, isso é uma consequência direta. Estás a perceber? E, portanto, é E justificar.
não é? E justifica, e eles conseguem. Eles compreendem. Esta coisa que estavas a dizer do autoritário e autoridade. Isso é um bom É conceito. muito. Sim, é muito giro e é o porque sim ou dares uma justificação válida. Não é? Explicar. É explicar. E E quando tu explicas, envolvê-los, claro. compreendes. Eu adoro pôr-nos a nós no papel de pais de chefe. De chefe e de como se tivesse alguém abaixo. Se o teu chefe chegar ao pé de ti e disser tudo porque sim, e falar contigo, como muitas vezes nós achamos que temos de saber tudo, se não te valorizar, se falar contigo sempre pela negativa, como é que tu geres? Qual é a tua motivação para estares empenhada no teu trabalho? É porque a minha era zero, tipo direto. Pois, Claramente sim. não me vais agarrar por ali, não é? E, portanto, há assim coisas pequeninas que fazem toda a diferença. Tu falares pela positiva. Se eu disser assim, façam este exercício. Não penses num elefante cor-de-rosa. Vocês pensam? Exato. Agora não pensam. E nós somos adultas. O nosso cérebro já está tipo, desenvolvido. Numa criança, eles cortam o não. Estás a ver? Então é tipo, imagina, não corras. Eles vão pensar corre. Vão focar no corre. Não é? Tipo, Pois. e de repente, bem ou mal, tu não estás sequer a indicar para o que tu queres que eles façam. Estás a indicar para o que não queres que eles façam. O que é que tu queres que eles façam? Anda mais Estás a devagar. dar ideias. Exato. Não Exato. Estás a dizer o que não queres, nem sequer estás a direcioná-los no sentido lógico. Sim, da coisa, isso ajuda muito sempre, por acaso. Agora, Quando a pessoa vai, super em vez de estar difícil. sempre pela negativa, ir pela positiva, não é? Tipo, Mas é muito difícil, vou dizer para mim. Sim, é difícil. E é o que os pais mais me pedem ajuda. Eu digo, escrevam nas notas de telemóvel. Disseram pela negativa. Está ok, já disseram, indiferente. Escrevam. E depois não conseguem desconstruir. Mandem. Nós temos um grupo do WhatsApp onde toda a gente pergunta tudo o que quiser. Quer dizer, não é toda a gente. É aqueles pais... Aqueles processos, claro. Tem um grupo para cada processo. E digam-me, ok, ele estava hoje a fazer não sei o quê. E eu, tenta dizer desta maneira. E quando vais a dizer, se for preciso, voltas às notas de telemóvel, lês e já consegues dizer. Isto é um treino. Nós, então, portugueses, fazemos tudo pela negativa, não é? Portanto... Sim, é um bocado. Mas há uma coisa gira aí, é o facto de sentirem-se apoiados. Certo, ajuda imenso. Porque eu acho que nós pais às vezes é um trabalho um bocadinho solitário no sentido de muita responsabilidade no sentido de tu tens que saber o que é que tens que fazer, mas às vezes estás só perdido e não sabes. E teres esse apoio quase imediato às tantas descontrai e ajuda um bocadinho a descomplicar e a dizer, epá, olha, fiz isto assim, então, mas olha, se fizeres assim, eu acho que isso é giro, é muito interessante. Estava-te a dizer, desculpa, perdi-me ali há bocadinho a explicar. Então, a estrutura é aquela, e depois a primeira sessão é a definição do objetivo, que é logo, bom, tens um plano, já sabes para onde é que ir. Já sabes para onde é que ir. Desculpa, já sabes para onde é que vais. Já sabes o caminho que eventualmente vais querer seguir. Depois tens uma segunda sessão em que defines os valores e a missão da família. Eu sou apaixonada por esta sessão, porque de facto é transformador, que é o que é que te move, tipo, o que é que te motiva, e não é só aquilo a ti, no fundo é o que é que tu queres para a tua família, e vais alinhar, construir, não é? Estar em função disso, não é? Tipo, muitos dos conflitos estão na base dos teus valores. Eu e a minha filha Vera, claramente era a empatia, é o meu valor top. E ela não era muito empática, aquilo para mim transtornava-me. Agora a questão é, quando tu olhas para isto, até que ponto é que eu estava a ser empática com ela? Ela tem 2 anos. Mas como é que eu lhe ensinei o que era a empatia? Tipo, como é que ela pode saber o que é a empatia se eu nunca lhe ensinei? Como é que eu vou conseguir fazer este exercício? Como é que eu vou conseguir ser empática com ela numa situação de crise e continuar se estou só a ser autoritária, amor e serenidade, percebes? E tranquilidade. Como é que eu vou conseguir fazer isto? Pronto, e portanto, esta aqui também é super transformadora e leva para muitas novas ações também que se podem fazer. É muito, muito gira. A terceira sessão... E a 2 deve ser giro, não é? Em termos de casal também deve ser giro. Nem sempre as pessoas têm os mesmos valores ou os mesmos... Raríssimo, é raríssimo. É muito giro quando encontras, mas há ali sempre um ou outro que estão ali a negociar, porque imagina... de uma lista de nem sei quantos valores, tipo 46 ou 42, acho que eu já estou meio baralhada, em que todos são importantes e o difícil é desapegar-te. Obviamente, os nossos filhos sejam bem formados, sejam responsáveis, sejam honestos, tenham respeito, sejam solidários, sejam tolerantes, sejam flexíveis. Tipo, no fundo, todos são importantes, mas a questão é quais são os alicerces, quais são os teus alicerces que de facto são verdadeiramente importantes. E de repente, se calhar há pais que é super importante o respeito, mas se calhar há outros que é muito mais importante a empatia. E como é que tu gerir isto? Como é que vais fazer? O que é que entra onde? Tipo, como é que... Equilibrar mais as prioridades dos dois, não é? No mesmo, exatamente, é muito, mesmo muito balançar. Exatamente. Depois a terceira sessão,
que no caso de me trazerem miúdos que têm muitas explosões e muitas birras, eu às vezes troco a terceira com a segunda, que é a gestão de momentos de crise e de conflito. Eu acredito cada vez mais, atenção, primeira coisa que é, quando me ligam, o meu filho faz muitas birras, explosões emocionais, igual, neurologicamente faz parte, é importante, é sinal que está a desenvolver, é sinal que é saudável, e se alguma vez encontrarem alguém que diz que vai acabar com as birras, fujam enquanto podem. É perigoso até. Portanto, não é isso que é expectável, ou seja, o que nós vamos tentar é torná-las cada vez mais leves, cada vez menos frequentes. Menos intensas, pois. Menos intensas, não é? Pronto, e portanto, este é o objetivo. E o que é que eu acredito que faz com que isto aconteça? Tu saberes acolher a crise. E nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, mas não, em geral não sabemos. Portanto, tu aprenderes verdadeiramente a acolher um filho, é isso que faz toda a diferença. E olha que dar colo. Às vezes há miúdos que não precisam de colo, ok? Mas tu consegues Não, colo não no sentido físico, mas dar colo no sentido certo. De estar presente, pois, percebo. E sem julgamento, estares ali sem julgar. O melhor exemplo, e eu acho que é aqui que eu consigo desconstruir muitas vezes os pais, é a birra, para mim, eu gosto de comparar como se te estivesse a afogar. Ou seja, se tu tiveres um filho que se está a afogar, mas a afogar mesmo, o que é que tu vais fazer? Vais entrar para dentro de água e vais ensiná-lo a nadar? Ou vais entrar para dentro de água, salvá-lo, trazê-lo para a terra, acalmá-lo, fazer respiração boca a boca, se for o caso disso, e depois então partires para a ação. E, portanto, num momento de birra e de crise total, é isso que tens que olhar. Olhar e pensar assim, o meu filho está-se a afogar. Ele está-se a afogar. Sim, até porque se fores tentar ensiná-lo a nadar naquele momento em que ele está a afogar, ele não vai querer saber. Não vai aprender, tenta. Pode ser o Michael Phelps a tentar ajudar. Não vai aprender, não vai dar, não é? E, portanto, na verdade, é isso que eles que fazem. É, traz para a terra, acalma, ajuda, faz respiração boca a boca se for preciso. E depois, então, tenta ensinar. Percebe o que é que aconteceu? O que é que te levou a ir para a piscina sem boias? Tu sabes que não sabes nadar. Caiu-me um boneco, aconteceu não sei o quê. Pronto, outra vez, pensar, não é? Pronto, e o que é que tu achavas que ia acontecer? Como é que te sentiste? Como é que tu podes fazer de futuro? Se calhar, ok, se estiver ao pé da piscina, estou sempre braçadeiras postas. E depois, então, tu vais, ok, tu sabes que na nossa família a regra é, se não sabes nadar, não podes ir à piscina. Tu própria, como é que eu da próxima vez posso ajudá-lo e posso ficar mais atenta para que isto não aconteça? Também tu, depois no papel de humildade, eu gosto daquela expressão, quando tu perdes a humildade, perdes o talento. Não te pôs naquele papel em que tu sabes tudo, não é? Ok, como é que eu podia ter intervido para que isto da próxima vez fosse mais leve ou não tivesse acontecido? Será que eu podia antecipar isto? Será que eu posso ficar atenta? O que é que eu poderia fazer para ser diferente? Pronto, e portanto, nas vidas, quando tu aprendes a acolher e quando aprendes a conseguir estar ali genuinamente, quando consegues perceber o que é que aconteceu, olha, quando estás ali disponível, ok, olha, eu entendo. E às vezes é mesmo difícil para eles. Até para nós é difícil. Nós adultos, eu faço imensas birras, não sei de vocês, sou um bocado mais discreta a fazer, mas imensas vezes faço birra e fico chateada com alguma coisa, ou posso responder mais torto, ou aquilo irritou-me. E tenho quase 40 anos, portanto, imaginem um miúdo de 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que for, não é? Portanto, passa um bocado aquilo por nos pormos no lugar deles, não é? No lugar deles, e portanto, ouvires e dizer, ok, olha, esta não foi a maneira correta, eu vou-te ensinar uma maneira mais cuidadosa de fazer da próxima vez. Ou então ele está ali desesperado, perceber, olha, tu queres que eu fique ou queres que eu saia? E se calhar ele não te vai responder, porque há miúdos que precisam de se acalmar mais sozinhos e há outros que querem mais companhia, ou que estão habituados a acalmarem-se mais sozinhos e, portanto, não precisam. Então, olha, com toda a calma do mundo, queres que eu fique aqui ao pé de ti enquanto acalmas ou queres que eu saia? E se calhar mas não nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil nós estarmos calmos. Pela intensidade. Não, nós, não. Mas nós, o nosso papel de pais é este autocontrole. Então tu não te consegues autocontrolar dos teus 40 anos e queres que um miúdo de 5, 6 siga, não sem dúvida, mas às vezes é difícil. Sim. Mas olha que há técnicas giras. Há técnicas giras que dá para fazer e que ensino aos miúdos quando são mais velhos, mas acima de tudo costumo ensinar aos pais. Há uma técnica que é a técnica dos 6 segundos. Eu adoro esta técnica. Nem sempre é fácil, mas é muito eficaz. Eu já consigo muitas vezes e os pais trazem muitas vezes conseguem. Então, o que é que acontece? Nós temos triggers, não é? Gatilhos que fazem com que nós nos passemos da cabeça, que nos salta a teta, não é? Sigamos. Eu consigo identificar vários meus. Claro, era o meu filho Martim ficar horas a fazer uma construção de Lego e mesmo empenhado, e quando chegava ao fim
chamava-me para eu ver, ou pedia para eu tirar uma fotografia para ele se lembrar como é que tinha construído. E a minha filha Vera, não é? Ai, Falta de empatia que nem lhe faltava, chegava lá e assim, tá! E aquilo ia tudo ao chão. E aquilo tirava-me do sério, porque eu ficava a achar, não é boa pessoa, como é que ela fez isto? Porque não é boa pessoa. Mas estás a ver o teu valor Sim, claro, entrar claro. ali no conflito, tipo, tu entras ali e projetas logo isso. E então, tu, neste momento, em que percebes exatamente o que é que te perturba, conseguires, antes de cegares e antes de passares da cabeça, pensares em 6 coisas distintas que não podes saber de cor. Podem ser 6 nomes de praias, 6 capitais de país onde já foste, 6 nomes de pais ou de crianças que eu estou a ajudar neste momento, 6 o que quer que seja, estás a ver? Que tu queiras. 6 coisas nada a ver, sim. 6 coisas nada a ver, na verdade. Pronto. E isto vai ajudar o teu cérebro, ou seja, estes segundos que tu vais ter, vão ajudar a que o teu cérebro tipo, saia daquelas... Se distancie, que consiga acalmar-se. E tu vais continuar irritada, mas já não vais estar cega. Com a mesma dimensão. Percebes? Pronto, portanto, isto pode te ajudar. É giro e tem mesmo impacto. E nos miúdos resulta muito bem. Tipo, pensa em 6 jogadores de futebol. Só não podes saber de cor, porque a partir do momento em que sabes de cor... Já está automatizado. E demoras menos do que 6 segundos, não é? Portanto, aí se calhar tem que ser 10 coisas, 15 coisas, pronto. Mas pensa em 6 jogadores de futebol, pensa em 6 coisas que é preciso para jogar futebol. Baliza, um árbitro, o jogador, o cartão amarelo, a bola, estás a ver? É um exercício giro. E de repente tu consegues aprender a ganhar este autocontrole. Não vais conseguir sempre. Mas temos que sair deste lugar de culpa que temos de nos saltar a tempa, estás a ver? Que é normal também, não é? Vai acontecer. A ideia é que, tal como nas birras, seja cada vez mais raro, não é? Ou menos intenso. Ou menos... mais reduzido. No fundo, há uns episódios atrás, a Joana, acho que era a Joana, dizia que precisávamos de uns borrifos, não é? Para de repente arrefecer. O nosso sistema devia ter assim uma coisa natural que era de género um arrefecimento automático, e isso acaba por ser... Quando chegávamos a certa... Se a cabeça estava a aquecer muito... Não salta a tampa! Sim, isso acaba por ajudar. E às vezes tu vais ter que sair de cena para te acalmar e voltar. Sim, eu sinto isso muitas vezes. Eu sinto isso. Há alturas em que digo, ok, agora eu preciso só de... Certo, e podes dizer, olha, eu vou só sair, vou-me acalmar e já volto. E venho aqui. Ou então simplesmente troca, ou ter uma palavra mágica e que trocas com o teu marido e de repente é ele que lá vai, se tiveres essa possibilidade, não é? Tipo de ele assumir, porque tu vais perder a cabeça. Tens a noção de quando é que tu tens que sair. E põe-te outra vez no papel do chefe. Tens um chefe que se passa da cabeça contigo. Como é que tu te vais sentir? Ele é superior a ti, não é? Portanto, ele devia ter a capacidade de não perder este lugar de respeito também, não é? Sim, é um bocado. E acho que quando nós projetamos sempre como é que nós gostávamos de ser tratados por alguém que está acima de nós, hierarquicamente, ajuda a ter um bocadinho mais de empatia com o outro lado, digamos assim. Pronto, e portanto, este lugar de tu saberes queres que eu fique, queres que eu saia, e queres a minha ajuda para te acalmares ou não. Há miúdos que precisam de cola, há miúdos que não precisam, e depois a seguir, quando ele se começa a acalmar, tu podes dizer, olha, ok, ele está a dizer assim, eu sei que tu não estás a conseguir parar, eu estou a perceber isso, está tudo bem. Sim. Ajuda-me a ajudar-te, tu és muito importante para mim, eu quero ajudar-te, ajuda-me a ajudar-te. Como é que eu te posso ajudar? Tipo, no fundo, quando crias esta relação também de confiança, em que eles sabem que são ouvidos, em que sabem que estás ali sem julgamento, em que, no fundo, queremos todos que aquilo seja o mais leve possível para todos. Sim, no fundo é isso. Um lugar melhor, não é? E por isso, estas estratégias de como gerir a birra, e pegamos a birra ou o conflito, às vezes é conflitos entre irmãos, às vezes é dificuldade de partilhar como é que tu vais gerir aquilo no momento, ou seja, estas situações de crise e de conflito é aprender a geri-las. Eu gosto... De uma forma positiva. Sim, de uma forma positiva e construtiva. Isso vai ser logo fácil, não vai, estás a ver? Se calhar temos que ajustar, mas e também não vai ser imediato. Também te garanto que chegamos ao fim do processo e toda a gente sai a saber acolher, que para mim é crucial, e por isso é que provavelmente as birras melhoraram muito ou são quase inexistentes, ou se calhar eram explosões emocionais e agora são só uma birra, ou se calhar iam provavelmente escalar e os pais já conseguem dar a volta rapidamente ao início porque já encontraram a forma
de gerir. É sermos um bocadinho mais humanos, pôrmos todos um bocadinho no mesmo patamar e não acharmos que estamos tão uns mais acima e outros mais abaixo, não é? É Porque se nós tomar nos uma pusermos. consciência, não É é? isso, a consciência eu acho que faz toda a diferença. Eu gosto de Sim. ter uma parentalidade consciente por isso, que é tomar a consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser para a minha família e como é que eu quero levar, levar as coisas, não é? Pronto. Depois a quarta sessão é o jogo das decisões, era a que eu tinha tido hoje que estava a dizer, e que se parecem perguntas super básicas e são mesmo profundas, ou seja, levam os pais a olhar para as coisas de maneiras diferentes e muitas vezes até os levam a olhar para como é que foi a educação, ou seja, o que é que trazem de positivo para a educação dos filhos, ou seja, o que é que eles viveram enquanto filhos e positivamente e que trazem para a relação com os filhos e como é que podem potencializar isso na relação, não é? No dia a dia. E depois também o que é que eles viveram negativamente e que trazem. Se calhar pessoas que tiveram pais que castigaram, ou que bateram, ou que gritaram, ou que se calhar eram mais desligados, ou o que quer que seja, ou estavam num lugar diferente, se calhar sem querer querem fazer diferente, não é? Mas ainda não conseguem. E esta tomada de consciência também é. E queres manter isto, ou como é que tu queres alterar? É sempre projetar para a solução, não é? Eu não vou focar no problema e não quero ir... No fundo não quero focar no problema e não quero ir lá como, não é? Como, se calhar os psicólogos têm que trabalhar isto muito mais a fundo e é importante, quantos pais saem fazes terapia, se calhar ia ser bom para ti. Ajuda. Tens esta pessoa, acho que te pode ajudar, mas esse não é o meu papel e não é onde eu quero estar, é só tu ganhares consciência daquilo que fazes e que gostavas de poder alterar no futuro. Faz muita diferença o ter consciência, faz muita diferença mesmo, porque às vezes nós fazemos as coisas de forma automática. Lá está, foi feito connosco, nós também fazemos, sei lá, foi assim que eu fiz, foi assim que fizeram comigo, é assim que eu hei de fazer. E olha, e chegas ao fim e até és boa pessoa, até sou boa pessoa, sou séria, sou trabalhadora, sou não sei o que, não pode ter sido assim tão mal. E portanto, eu acho que isso é que é a diferença, tipo, bolas, mas eu não pude escolher se eu vou inventar para o rugby ou para o futebol. Os meus pais é que decidiram por mim. E até sou boa pessoa. Porquê é que eu não hei de decidir pelo meu filho? Mas porquê é que tu não has de perguntar o que é que ele gostava de fazer? Se calhar ele não quer ir nem para o rugby, para o futebol e quer ir para o ténis. Ou se calhar quer ir para o hip-hop. Ou se calhar não quer nada disso e quer ir para a robótica. Ou se calhar não quer nada disso e quer ir explorar imensas línguas. Dá-lhes voz, não é? Dá-lhes voz. Eles vão ser muito mais felizes, na verdade, não é? Tipo, sim, eu também acho. Eles vão empenhar de uma maneira muito diferente. Pronto, e depois a última sessão do parental é a definição de um plano de ação, que é perceber se de facto o objetivo já foi atingido, não foi atingido, regra geral sim, e olhar e perceber, ok, o que é que está bom, queremos manter, já vimos que dá certo, o que é que está bom, mas pode ser melhorado, o que é que ainda precisamos de criar para que isto corra bem e o que é que já vimos que não dá mesmo certo e temos que descartar. Pronto, a ideia é ficar uma estrutura muito bem montada, um esquema em que daqui para a frente eles possam seguir sem mim, porque a minha ideia é empoderá-los e não precisarem mais. No fundo é terem um mapa, não é? Um mapa que os guia... E de repente tu olhas e percebes assim, ok, olha, eu estava a conseguir ter momentos a dois com o meu filho e agora já não estou, se calhar é isto que está a faltar e por isso é que a minha família está a destabilizar outra vez. Não, eu estava sem gritar e agora de repente voltei a gritar imenso, se calhar é isto. Não, olha... Ou seja, é conseguires olhar, eu esqueci-me, deixei de fazer o reforço positivo, esta valorização positiva, se calhar tenho que voltar outra vez. No fundo é um bocado aquilo que tu estavas a dizer no princípio de reservar tempo para, não é? Porque se tu não reservas tempo também para fazer essa análise, para de repente perceber, ok, o que é que eu tenho vindo a fazer até agora? Porque, o que é que eu tenho vindo a... Se tu não tens tempo para isso, é um bocado difícil também teres consciência do que é que andas a fazer. Claro. E os insights normalmente que me trazem é um bocadinho por aqui, que é tu sais e juro-te que muitas vezes são coisas mesmo pequeninas e que são pequeninas, não precisam de dar atenção, os castigos versus consequências versus os castigos ou a punição é difícil, tipo, não é nada uma coisa óbvia, tu de repente sabes tudo o que é que vais fazer nos momentos, isto dá trabalho, mas não é uma coisa assim tão complexa que tu tens que mudar assim tanta coisa, não é? Tipo, tens de ter muita vontade. O falares pela positiva, a mesma coisa. O dar espaço para ouvir os teus filhos. Tipo... Eu acho que esse ponto é muito importante. Esse ponto é fundamental. E há muitos pais que têm medo de perder a autoridade ao darem voz. Exatamente, isso é um bom ponto. E não tem que ser, porque o que é que tu queres no futuro para os teus filhos? Não queres empoderá-los? Não queres ter filhos, não queres miúdos que tenham em adultos capacidade de dizer o que está certo e o que está errado, o que concordam e não concordam, de chegarem... E arranjar soluções.
Exatamente, projetar para a solução, chegarem e conseguirem arrasar numa apresentação no trabalho da Não faculdade, terem vergonha, sim, ou exato. chegarem ao E a verdade é trabalho. que as oportunidades aparecem-nos, não é? Quando estamos no restaurante e uma delas diz, precisamos de guardanapos, então vai pedir, não Claro. é? Mas tenho Exato. vergonha. Vai com vergonha na mesma. Eu estou Aham. aqui, estou-te a ver e está tudo Olha, bem, mas vai lá pedir o guardanapo. queres treinar comigo? Como é que pedes? Queres treinar comigo? Tipo, bora. É. Estás a ver? Tipo, Às vezes é No perguntam fundo, o que mesmo, e nós como é que eu hei fazemos de pedir? sim, é isso, é estar lá para eles, não é? Eles Exatamente, sentirem que nós somos um apoio, mas eles têm o E caminho deles depois para fazer. ficam super orgulhosos a seguir. É isso. Depois, É quando isso. conseguem, viste como conseguiste, foi espetacular. E olha, e a valorização positiva, que eu digo imensas vezes aos pais, ela é super importante, que é, tu estás sempre a dizer o que é que não queres que eles façam. E de repente, quando Pois. eles fazem bem, não dizes. Como é que eles sabem que o caminho é por ali? Tens um Pois chefe é. que está sempre a castrar. Este relatório está mal, não fizeste não sei o quê, não entregaste isto a tempo. Só vê Enfim, as coisas más, não é? e não dizes que é bom, como é que tu sabes que o caminho é por ali, não é? E atenção, e não é só quando consegues, é quando tentaste e ainda não conseguiste. Olha, eu vi que tu fizeste um grande esforço e que pediste, dá-me isto na mão, dá-me o brinquedo na mão, dá-me o brinquedo na mão, e o teu irmão não deu, e tu passaste e arrancaste o brinquedo. Mas eu vi que tu tentaste. Foi incrível, Pois, da próxima vez vais é conseguir, engraçado estou mesmo isso. orgulhosa de ti. Tipo, não é? É pôr um bocadinho nesse lugar também. Tipo, acho que funciona assim, portanto, muito rápido. Já A ideia do chefe é gira, porque realmente nós, se pusermos as coisas nesses pontos, é giro realmente. Se nós gostaríamos de ter uma mãe como eu, gostaríamos de ter um chefe como eu, assim, é engraçado. Como é que E te sentirias? o que é que eu acho que é, no fim da linha, o que é que te motiva? O que é que te motiva a fazeres diferente, fazeres melhor? É teres uma cliente que vai chegar ao pé de ti que existe tudo, ou tens uma cliente que diz confia em ti, bora, tipo, obrigada, obrigada, estás disponível para mim, não é? Tipo, eu acho que é isso, a mim claramente é, não é? Portanto, não, e a verdade é que tu, ao teres esse papel, a tua relação com eles estreita. Não é ao contrário, não ficas com menos, eles não olham para ti como tu sendo menos, eles olham para ti como mais próxima. Claro. E é isso, olha, porque o vínculo, que é uma coisa super importante, como é que tu podes trabalhá-lo? Pelo diálogo, por exemplo. E depois, o diálogo também é um tema super importante. É aquilo que tu estás a dizer. É claro o suficiente. Às vezes tu precisas só de menos conteúdo com mais firmeza. E mais firmeza, mais uma vez digo, não tem que ser com agressividade. Pode ser com amor. Mas assertividade, não é? Sim. Naquilo que tu queres que eles te tragam e que te digam o que for. Tipo, às vezes é o tal, menos confiança. Como é que te expressas? Como é que tu tens de isso? Como é que... Se calhar tens que te estruturar antes de chegares ao pé deles depois dizer, porque se calhar vais passar 30 mil informações. Isto é claro. Pois é. Difícil para mim, que falo pelos cotovelos. Mas tipo, estruturar, organizar, etc. Como é que ganhas este vínculo outra vez? Pela confiança. Como é que eles vão confiar em ti? Como é que eles sentem que podem confiar em ti? Saberem que estás ali incondicionalmente com eles. Sim, porque tu não podes assumir que eles confiam em ti quando tu tens só uma posição autoritária, não é? Porque na realidade tu não vais confiar, tu vais dizer, se puderes evitar, melhor, não é? Eu gosto muito de dizer aos meus filhos que é, acho que às vezes muitas das coisas, das asneiras que vêm, das coisas que aparecem escondidas e que, sei lá, assim, então, mas lavaste os dentes ou não lavaste os dentes? Bateste ou não bateste? Aconteceu ou não aconteceu? E é importante que eles tenham claro que não há nada no mundo que qualquer um dos meus filhos pudesse fazer que pudesse reduzir o meu amor por eles. Sim. Não há nada. E portanto, quando eles têm esta certeza, também têm um espaço para se abrirem de uma forma diferente connosco. Não há nada. Isto o teu filho Pedro, como estavas a dizer. Não há nada, tipo, não te vai retirar o amor por ele. Não vai e nada. foi uma das coisas que eu lhe disse, que era o que eu dizia, eu adoro-te profundamente na mesma, e eu sei que tu és um bom miúdo, e tu és mesmo bom miúdo, porque és. Mas pronto, às vezes tens estas escolhas e estes comportamentos que, enfim... O que é que tu podes, não é? Fazer por aqui, tipo, o que é que podes fazer diferente, pronto, e depois por fim, tipo, em termos de vínculo, o amor, não é? Aquilo que tu dás, de que forma é que te expressas, como é que muitas vezes os pais falam da relação entre irmãos, e eu pergunto, ok, como é que vocês são? Mas vocês verbalizam que gostam um dos outros? Como é que é uma tocam-se, dão beijinhos, vais deitar à cama e ficas ali a dar vestinhas ou não? Porque podes não ter nada disto e está tudo bem, ok? Tipo, eu sou a pessoa mais melosa e mais tudo que tu possas imaginar do mundo, estás a ver? Mas não tem que ser toda a gente igual e está tudo bem se aquilo funcionar e for um sistema que funciona, está perfeito. Se é isso que tu queres, está perfeito. Agora,
depois tens que ajustar as exigências e as expectativas que tens também em relação ao resto, porque é aquilo que eles recebem, é dali que eles bebem, não é? Pronto. Pois. E por fim, a brincadeira, que é uma ferramenta incrível. Eles aprendem através da brincadeira. Queres saber como é que a escola está a correr? Vai brincar às escolas. Queres mostrar o comportamento, não sei o quê? Vai brincar às famílias. Mete no chão. E às vezes é difícil brincar. Se calhar não é aquela brincadeira certa. Eu lembro-me de uma mãe que eu apanhei, que ao telefone a primeira coisa que me disse foi: eu odeio brincar com o meu filho. Eu disse: não te preocupes, nós vamos arranjar uma solução. Porque eu amo brincar. E toda a gente gosta de alguma coisa de brincar. Se calhar não estás a brincar à coisa certa. E ela chegou ao fim, ao fim não, nem foi ao fim, foi para aí na terceira sessão, disse assim: Mariana, tu não imaginas, Mariana, nós nem, perdemos as horas, não sei se não lancharam ou se não almoçaram, estivemos a brincar sem parar. Eu descobri o que é que eu gosto de brincar, então tinham estado a fazer os presentes de Natal para dar aos primos, fazer coisas com artes, a decorar os cadernos, e a fazer umas coisas. Percebi que eu amo fazer isso. E olha, e outra coisa, adoro fazer puzzles com ele. E portanto, se calhar não tens de brincar aos Legos e ao Star Wars, se calhar podes encontrar outras coisas, podes ir olhar para a que é que tu brincavas antigamente, porque é que será que não gostas de brincar? Porque brincavas sozinha, porque te castravam logo e não tinhas começado a brincar e já estavam a dizer que não podias desarrumar. O que é que está aí a criar essa barreira, vá, se quiseres. Exato. E portanto acho que assim, alguns destes temas, se quiseres só muito rapidamente ir ao processo infantil, até porque acho que pode ser giro por causa do teu filho Pedro, apesar de ele já estar num nível que já deveria ser o coaching. 14 anos. Já apanha ali os adolescentes, mas então no processo infantil como é que funciona? O processo são 11 sessões e vou-te dizer que a base que davam aqui no método da formação que me davam era 10 e eu acrescentei uma sessão extra com os pais, porque eu percebi que era super importante. Os miúdos empenham-se imenso, têm resultados incríveis, são inexcedíveis. Mas no processo infantil falas com os miúdos? Falo com os miúdos também, se te vou explicar, só que no fundo falo às vezes estou com os pais e com a criança, às vezes estou só com a criança, às vezes estou só com os pais. E eu senti a necessidade de acrescentar mais uma sessão só com os pais. Porque o que acontece é que há uma desresponsabilidade, não quero julgar, mas por vezes pode haver uma desresponsabilização dos pais, porque as crianças estão a fazer aquilo por eles, e eles não estão tão envolvidos. Então, estabeleci aqui um esquema em que acrescentei mais uma sessão. Então, a primeira sessão é a definição do objetivo, então os pais e a criança. É obrigatório que estejam, porque todos têm que concordar com o objetivo. Se os pais quiserem... Imagina no caso do teu filho Pedro, se tu quiseres que ele se porte melhor nas aulas, e se ele achar que aquilo é indiferente e não lhe faz sentido nenhum, o objetivo não vai acontecer. Portanto, encontrar um ponto em comum, ou então simplesmente desistir do processo, porque não vale a pena. Nunca me aconteceu. Em geral, eles querem sempre melhorar, podem precisar de ajustar. Às vezes tu precisas disso e se calhar ele precisa de uma coisa distinta e conseguimos chegar a um médio. Pronto. Depois, a última sessão é a definição do plano de ação. Portanto, voltam a estar em conjunto. Pronto. Isto é comum ao processo parental. Depois há 2 sessões só com a criança, uma só com os pais, 2 só com a criança, uma só com os pais, depois 2 só com a criança. Portanto, 6 com a criança, 3 com os pais. Em que 3 com os pais eu aplico as mesmas ferramentas. Posso ter que ajustar uma coisa ou outra, mas aplico as mesmas do que no parental. Em relação às crianças, então temos ferramentas distintas e que depois é sempre projetado, lá está, para a solução. A primeira de todas eu adoro, é muita gira, que é o assessment de autoconhecimento, que é feito através de cartas com animais, em que eu lhes apresento 36 cartas com animais distintos, eles escolhem as 12 preferidas e depois dizem-me características dos animais. Assim, e muitas vezes eles projetam-se nos animais. Portanto, ok, então vamos encontrar o que é que vocês têm em comum. E encontramos o que é que são as características em comum e depois a seguir é olhar e perceber destas características em comuns o que é que os aproxima e o que é que os afasta do objetivo deles e do que eles querem alcançar. E depois é trabalhar cada uma delas, ou seja, como é que na prática, então no dia-a-dia estás-me a dizer que tu és um miúdo, que és bom ouvinte, no dia-a-dia como é que tu agora vais conseguir usar esta tua característica de seres bom ouvinte para chegares ao teu objetivo? Ok, se calhar eu vou ouvir com mais atenção o que a mãe me pede e vou fazer à primeira, porque isso vai fazer com que haja menos conflitos. Mas como é que tu te vais lembrar que tens que ouvir à primeira? E pôr do lado deles, precisam de encontrar estratégias para eles próprios se lembrarem disto, ok? Sei lá. Às vezes isso também é difícil, não é? Eles próprios terem estratégias, porque eles andam meio a ver como é que a coisa vai. E não sabem. As estratégias são os pais que dão, como sugestões. Portanto, claro que não vai funcionar, não é?
tens que arrumar a mochila todos os dias. Como é que te vais lembrar que tens que arrumar a mochila todos os dias? Como é que vais... Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo que eu adoro. Exato, para nós é óbvio, mas para eles não é assim tão óbvio. Houve um miúdo que eu adorei, eu ligo-me imenso, mas depois tenho que fazer um corte tudo rápido, não é? Nos infantis são 11 semanas e nos parentais semanas, mas eu guardo-as depois para sempre no meu coração e vou tendo notícias que é maravilhoso. Mas tive um miúdo que eu adorei e que chegou e tinha ali uma dificuldade de autonomia, de conseguir fazer as coisas e de conseguir cumprir. Imagina, tinha essa dificuldade em pentear-se e de saber que tinha que se levantar logo quando os pais acordavam para ir para a escola e de organizar as tarefas e tudo o resto, o que é que ele tinha para fazer. E então, um dos temas era ele nunca se penteava. E a mãe ficava maluca, dizia-lhe 100 vezes ele não se penteava. E essa altura já tinha idade para se pentear, não é? Tipo, aos 10 ou 11 anos, tipo, já tens de lembrar que tens de pentear. Então, portanto, tipo, olha, como é que tu te podes lembrar que tens de pentear todos os dias? Ele disse, eu já sei, tive uma ideia. Vou colar uma fotografia de um macaco na casa de banho, porque os macacos estão sempre penteadinhos e assim eu nunca mais me vou esquecer. Lá, nunca mais aquele miúdo esqueceu de se pentear. Todos os dias estava impecável, estás a ver? Mas é giro porque no fundo são eles, é um bocado empoderá-los a eles, não é? Ou seja, pôr do lado deles, Jane, cria a tua própria estratégia, em vez de estares dependente de mim para, não é? Cria uma maneira que te ajude, sim, é giro isso. Como é que tu precisas deste tipo? Eles podem Vou fazer isso com a minha filha Marta, porque ela também nunca se penteia. Mas olha, mas podes fazer com tudo. Combinar com ela. É giro. Olha, então mas como é que te vais lembrar disto? E atenção, mais uma vez, aos princípios, se calhar tens de dar um menu de opções, porque eles não estão habituados. Queres imprimir alguma coisa e colar? Queres escrever na mão? Se calhar eles obviamente não sabem, mas em geral, eles são muito giro. Dizem muito rápido. Como é que te vais lembrar disto? Não é? Tipo, e no fundo foram eles que tiveram aquela ideia, portanto é muito mais fácil deles se lembrarem. Exato. Certo, estás a ver? É giro. Como é que tu vais conseguir focar para conseguir estudar melhor? Ok, então se calhar eu vou tirar todos os brinquedos de cima da mesa que tinha na secretária e que me distraíam. Ótimo, como é que tu vais lembrar que vais ter logo que fazer isto quando chegares? Vou deixar um papel escrito a dizer, tipo, sem brinquedos, ou não, vou arrumar tudo numa caixa e vou perceber que agora não vou guardar mais em cima da mesa. As estratégias têm que ser eles a encontrar. Porque é isso que os empodera e é isso que eles depois levam, tipo, daqui para a frente em outras situações possam acontecer. O objetivo não é eu só trabalhar o foco na escola, ou só trabalhar a falta de autonomia, ou só trabalhar as rotinas. É eu trabalhar isso tudo, mas para que depois aquilo possa ser aplicado transversalmente, percebes? Tipo, é giro. Como é que tu vais conseguir, tipo, o que é que te dá mesmo prazer? E o que dá mesmo prazer é ir ter à escola com as minhas amigas. Então, tipo, o que é que tu vai fazer, tipo, ter motivação para te levantar da cama e ir ter à escola com as minhas amigas? Ótimo. Então, como é que quando acordas de manhã, tu vais lembrar disso? Já sei, vou pôr uma fotografia das minhas amigas ao lado da cama. Ótimo, é isso que tu precisas, está ótimo. Siga para mim. Ir ao encontro das necessidades deles. Certo. É giro, e sempre de uma forma lúdica também, não é? Sim, serem eles. Pois. Outra sessão que é, conta-me uma história em que eles trazem uma situação que os, tipo, cheia de palavras que eles escolhem, tipo, envolventes, e que eles trazem e me contam uma coisa que os, tipo, no fundo incomodou de alguma maneira e que nós levamos para a situação. O que é que podia ter sido diferente? O que é que eles podiam ter feito diferente? Como é que no futuro eles podem evitar aquela situação? Portanto, muitas vezes já me trouxeram, sei lá, choques com os pais, já me trouxeram problemas com amigos, já me trouxeram... E às vezes até trazem coisas que não estão diretamente relacionadas com o objetivo, mas tu depois consegues associar ao objetivo. Portanto, Depois há outra sessão que são as novas atitudes, em que são imensas cartas que têm infinitas possibilidades de atitudes que eles podem ter que trabalhar e que passa desde aprenderem a respirar. Há uns que sentem que precisam de aprender a respirar para se manterem calmos. Para se acalmar, pois. Exatamente, pode ser sorrir. Há miúdos que se calhar, está bem, ok, mas queres sorrir como? Em que momento? A pensar em quê? Tipo, tu trabalhas isto tudo. Pensar nas possíveis dificuldades que podem surgir e criar soluções. Isso vai-te ajudar a conseguir na altura depois resolver o... É giro, é engraçado. Pôr do lado deles, eles não é? escolhem, não sou eu que vou escolher para eles, estás a ver? Certo. Depois nós treinamos mesmo, todas elas. Já fiz todas as personagens que tu possas imaginar, é uma risota. É giro. Depois há outra que é o superpoder, que é encontrar... Imagina, um exemplo, tipo, tenho imensos super-heróis diferentes e imensas princesas, alguém tem sempre ali alguma coisa em que eles vão para lá e que pensam qual daqueles superpoderes, ou de outros, que eles queiram dizer que não está lá, os podia ajudar em alguma situação. Imagina, tenho a Frozen e de repente uma miúda que bloqueia nos testes pode ser, ok, o superpoder de congelar, porque eu poderia congelar o relógio e não ficar estressada a pensar que as horas estão a passar e não consigo fazer. Ótimo. Então, e como é que tu no momento do teste vais conseguir fazer isso?
ok, eu já percebi que é o relógio que me bloqueia, eu não vou olhar mais para o relógio. E como é que tu vais lembrar que não vou olhar para o relógio? Vou fazer não sei o quê, vou tirar o relógio antes de ir para o teste. Estás a ver? Tipo, ou seja... Estratégias, lá está. Mas eles é que encontram, percebes? Sim. Não somos nós e não são os pais que estão a dizer quais são. Pronto. Tem muito mais poder, não é? É muito mais forte serem eles a definir as estratégias deles do que sermos nós a impor o que nós achamos que é certo para eles. E de uma maneira lúdica e de brincadeira. Sim, leve. Uma maneira leve. Quiseres, não é? Pronto. E depois, há uma sessão que eu também adoro, que são as células relacionais, que são imensos brinquedos, estou maluca, desculpem, já estou a cansar esta. São imensas bonecas diferentes de pano, bonecos de pano, em que eles escolhem pessoas que estão próximas dele e outras que estão mais longe e que nós projetamos com perguntas de o que é que te diria, ou seja, numa determinada situação, em prol do objetivo, o que é que as outras pessoas podiam dizer, que conselhos poderiam dar, tudo o resto, e então leva para imensas soluções giras também. Há uma de fazer o roll map, que é tipo ter assim, um tapete gigante, e eles vão desde o final, em que alcançam até para trás, para perceber os passos que precisam de dar para conseguir chegar lá. Ou seja, é muito, muito giro perceber como eles se empoderam. E vou-vos dizer... E a quantidade diferente de coisas que podem fazer. É giro. É muito várias ferramentas diferentes. Às vezes para além do objetivo. Ou seja, agora estou a fazer um processo infantil em que vou para a quarta sessão com a criança e vou dizer que na terceira sessão ela já atingiu tudo o que é dela. O que está por atingir é dos pais. Estás a ver? Portanto, esta falta às vezes de entrega, que muitas vezes eu depois trago aos pais e digo, ok, mas como é que eles... Qual é o exemplo? O que é que vocês estão a trazer, não é? Porque eles dependem. Sim, porque vem sempre de cima, não é? O exemplo. Pois. E que às vezes há novas ações que os miúdos propõem que precisam dos pais para poderem investir. Claro. Precisam de entrar no computador dos pais, a estratégia de se calhar poderem ler para se acalmar, ou seja, uma irmã que tinha imensos conflitos, tinham imensos conflitos as duas, a estratégia que ela usou de autocontrole foi: eu vou encontrar o que é que me faz bem, o que me faz bem é ler, e quando eu começo a ler entro numa bolha de tipo que me traz, é a minha bolha, e portanto eu vou fazer isso, sempre que me irritar com a minha irmã, faço a técnica dos 6 segundos e saio para esse lugar. Só que elas vão buscar os livros à biblioteca. Então a mãe ainda não buscou os livros da biblioteca e então ela precisa de usar esta estratégia, está-se a conseguir acalmar de outra maneira, mas ainda não conseguiu aplicar porque não tem os livros, estás a ver? Pois. Sim, certo. Desenho que é preciso dos dois lados, Sim, claro. Até podem ter a vontade, mas nós pais também temos que ajudar. Nós pais temos que pôr os meios para, não é? Exatamente, concretizar. E por isso, assim, acho que falei assim em geral das ferramentas todas. Mariana, espetacular. Mesmo, imensas ferramentas e muitas dicas boas. É verdade. Antes de acabar, contem comigo também. Sim. E agora, desculpa, que já estamos assim no nosso tempo e acho que foi uma conversa, foi uma conversa excelente. Eu acho que vamos aqui mais inspirados, eu como mãe, acredito que a Maria da Isabel também. Boas dicas. E antes de acabarmos, queria-te só perguntar assim numa palavra, porque eu sei que se eu não perguntar eu não vou sair daqui, que é, tu falaste em 3 passos, que foi o não julgar, o não sugestão e autorresponsabilidade, desculpa. Autoresponsabilidade, ou seja, de cumprir aquilo a que se propõe. Era exatamente isto que estava a trazer agora, que é, se tu te propões a ter determinadas novas ações, não é? Isso na verdade depois não as cumpres, obviamente não vais chegar ao objetivo. Eu tive uma vez uns pais, foi super interessante, que me trouxeram e disseram que tinham consciência de que a consistência deles, não é, e aquilo que eles faziam estava diretamente, era proporcional àquilo que recebiam da filha que estava a fazer o processo. Era um processo parental, portanto eu nem sequer estava com a criança, e portanto eles diziam tipo, what I give is what I get, não é? Tipo, aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo, e portanto, se eu estou 50% do tempo a agir de acordo, no fundo, com este tipo de abordagem, a coisa, eu vou ter 50% de abordagem do lado da minha filha, não é? E, portanto, esta autorresponsabilidade, tu também de fazeres aquilo que te cumpres, mas também de responsabilizares os teus filhos, não é? Tipo, ok, ele propõe-se a fazer. Se ele não fizer, é um problema dele. Ok, ele esqueceu-se da lancheira em casa. Olha, se calhar naquele dia vai ter fome, se calhar vai ter que ir ao bar, se calhar... E viveres bem com isso, sim. E estares confortável com isso, porque se a vida inteira também estiveres sempre a querer proteger,
não vais lá. Alinhado com a idade de cada criança, não é? Claro, claro. E, no fundo, ter aqui bom senso, mas um miúdo de 10 anos que se esqueceu dos livros da escola... Já tinha idade para isso. Vai a correr, tipo, ele na próxima vez vai se lembrar, não é? Tipo, se calhar, se não vou o facto do judo, se calhar da próxima vez vai se lembrar. É responsabilizá-los também, não é? É mostrar que confiamos neles, mas que eles também têm uma responsabilidade nisto. Boa, já vou mais tranquila. Já vais tranquila. Não, que eu gosto. Quando dizem 3, eu fico. Eu comecei, agora acabas tu. Exato, eu acabo. Obrigada, Mariana, por ter estado connosco este tempinho, foi mesmo bom. Espero que também ajudes muita gente, quem nos ouve. Quem quiser é seguir Mariana Oliveira Costa, não é? No Instagram. Essa é a minha página pessoal. Aqui é mais... desculpa. Página pessoal, não faz mal, é pessoal, mas está aberta. Mais numa ótica de... Faço imensas viagens com os meus filhos, já fiz uma volta ao mundo. Acho que vejo a maternidade de uma maneira assim... Tento vê-la leve e levá-la de uma maneira leve e positiva. Portanto, aí sim é o meu lado mais... E a tua profissional? Como é que é? Agora vou dar aqui mais... Deixa-me olhar, por favor, que eu estou com a branca, tenho medo. É marianaoc.kidscoaching, acho, mas deixa-me só double check. Espera aí, que é para não dizer nada errado. Nós também, não te preocupes, que nós também pomos na nossa descrição. marianaoc.kidscoaching. Isso no Instagram. Nós vamos pôr tudo na descrição do episódio também. Vou só confessar uma coisa, que é... Eu não tenho conseguido chegar a todo o lado que eu gostava, e o Instagram, com muita pena minha, tem estado aqui um bocadinho para trás, ou seja, não tenho conseguido fazer tantos posts quanto gostava e tantas partilhas quanto gostava, tenho mesmo conseguido estruturar, mas graças a Deus tenho estado com muito trabalho e tenho, no fundo, valorizado isso. Essa parte é mais importante, na realidade, não é? Mas quero muito, e acho que é super importante, porque acho que às vezes há pequenas coisas que os pais não precisam de um processo de kids coaching, mas podem ficar a pensar e podem levar, ajuda. Podem aplicar. E na verdade o meu propósito com isto tudo é sempre ajudar e cuidar, ajudar a cuidarem, as pessoas a olharem de uma forma diferente para a família, e o lema que eu levo sempre é: criança a criança, família a família, nós podemos mesmo tornar o mundo num lugar melhor, e não num sentido de viveram felizes para sempre, que também gosto muito. Sim, porque nem sempre... Às vezes são pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença, não é? E portanto gostava muito de conseguir entregar-me a isso. Tenho a certeza que agora, com o verão a chegar, os processos também acalmam e portanto vou conseguir dedicar-me com mais foco lá, digamos. Mas nós vamos deixar isso tudo no episódio. É isso. Obrigada pela entrevista, obrigada pelas dicas todas. E obrigada por terem esperado por mim, desculpem. Nada, obrigada a nós. Obrigada. E até para a semana. Obrigada. E até para a semana. Beijos, Deus e um queijo. Até para a semana. Até para a semana.